Bom dia a todos, bom dia, professor. Nós somos o grupo 6. Antes de eu começar, eu gostaria de falar que somos só nós duas. As outras duas integrantes, elas acabaram não finalizando a disciplina e a gente vai dar continuidade daqui. Então, eu vou começar contextualizando a primeira parte do trabalho, que vai ser retomar o artigo que nosso grupo escolheu e relacionar ele com o texto, né, que no caso a gente escolheu o texto do Castel. Então vamos lá, o artigo da primeira unidade ele tinha como título Pobreza, Desigualdade e Serviço Social, e ele trata do pauperismo e da pobreza como constituintes do capitalismo. A gente escolheu o texto do Castel porque ele fala sobre a sociedade salarial. Essa sociedade é uma sociedade que pauta a existência do seu indivíduo a partir do salário que ele possui. Então, os vulneráveis, a galera que não tem emprego, a galera que está prestes a perder o seu emprego, eles são excluídos, resumidos a um peso morto mesmo, como se eles não fossem, enfim, dignos. O dinheiro, ele vai então se tornar o parâmetro de existência e de importância do indivíduo dentro da sociedade. E aí, por que eu tô falando isso, né? Tipo, como a gente sabe, como a gente viu nessa disciplina, o desenvolvimento capitalista, ele produz a riqueza exponenciadamente e, ao mesmo tempo, produz pobreza. A gente não tem um desvinculado do outro. Em face desse problema, os liberais eles lançam uma ideia de ajuste, que são políticas assistenciais no combate, né, à pobreza, só que não necessariamente eles querem acabar com o problema, até porque se eles acabassem, o capitalismo acabaria, e não é esse o foco deles. Então eles querem realmente só, tipo, calar a boca dos trabalhadores, mas enfim. Com isso, a legislação trabalhista ela vai evoluir para uma maior mercantilização da força de trabalho. Isso significa uma maior desproteção dos trabalhadores. E na década passada, a gente já tinha visto que isso não ia dar certo. E aí, quando os liberais eles foram questionados, a justificativa era que ou esses ajustes não estavam acontecendo totalmente, ou eles estavam sendo executados de uma forma imperfeita. Então, assim, na América Latina, eles vão lançar essas ações minimalistas para enfrentar uma questão maximizada, uma questão que está no seu máximo. Os mais vulneráveis desses países, eles vão continuar vivendo na miséria produzida pelo capitalismo, e os mais ricos, eles vão se importar ou tentar ajudar essas questões, desde que isso não interfira na riqueza que eles têm. Beleza. E aí agora eu vou passar para a Isa, que ela vai falar sobre a segunda etapa do trabalho. Bom dia, professor. Meu nome é Isabelle e eu vou falar sobre o texto da Josiane, né, que é Particularidades da Questão Social. E, primeiramente, eu vou citar que ela protagoniza uma narrativa, não tendo como referência, para explicar a particularidade da questão social, Marx, Castel ou Rosan Vallon. Ela explica a particularidade da questão social brasileira, partindo da narrativa do que aconteceu aqui no Brasil. No texto, ela divide em 3 ordens de fenômenos, né, que caracterizam essas particularidades históricas, e eu vou citar aqui de uma forma bem resumida as 3. A primeira delas é o caráter conservador da modernização capitalista no Brasil, que é quando o capitalismo brasileiro ele se destacou como uma das principais economias produtoras, né, de bens agrícolas, mas estava localizado ali nos países desconectados, que são os países que têm um papel de exportadores de produtos industriais, tradicionais e nacionais, mas que estão fora ali da transferência da tecnologia. Eles estão fora daquela rota de tecnologia, principalmente da tríade, né, que é os Estados Unidos e a União Europeia. E a segunda característica são os processos de revolução passiva, né? Que, em suma, é uma recorrente exclusão das forças populares dos processos de decisão política. E a terceira característica é o desempenho do Estado na sociedade brasileira. Como a Josiane mesmo fala,
né, o Brasil, no contexto do capitalismo mundial, ele se destaca por uma superexploração da força de trabalho que se naturalizou como uma condição para a sua inserção subordinada dos indivíduos nas engrenagens do capitalismo. Uma coisa muito importante também de citar é sobre a reforma trabalhista, né, na época da ditadura militar, que provocou um acentuado grau de flexibilidade estrutural e da precarização das ocupações. Como ela também cita, né, ela mesma cita, o desemprego não chegou a ser uma escolha. Ele se impôs como expressão a ser priorizada na medida em que é resultante do mecanismo básico da reprodução da questão social, a Lei Geral da Acumulação Capitalista. O tema do nosso artigo é questão social no âmbito do desemprego, uma análise da precarização do trabalho na sociedade brasileira, e também é muito importante falar sobre a precarização. Além de mostrar como a precarização, né, ela se apresenta como um fenômeno que ultrapassa o dinâmico movimento de estruturação do trabalho, tanto no crescimento do desemprego, quanto nas especializações, né, dos empregos disponíveis. Ela se mostra também pela instabilidade e pela efemeridade dos contratos. Isso conduz, né, à expansão do contingente de trabalhadores alienados dos seus direitos e sujeitos a condições de trabalho precários. Pode continuar aí, Bia. Tá bom. E aí eu vou falar rapidamente sobre a flexibilização do mercado de trabalho, por que que isso aconteceu aqui no Brasil, né. Eles acreditavam que essas regulamentações trabalhistas, elas encareciam o preço da mão de obra e restringiam a capacidade de ajuste do mercado de trabalho brasileiro. Então, com essas ideias, foi imposto medidas flexibilizadoras, né. E aí só que assim, eles não levaram em conta que o Brasil ele é muito diferente dos países europeus, então eles não têm a mesma rigidez dos países europeus para lidar com essa flexibilização. Então essas medidas elas procuravam facilitar a demissão, reduzir os custos, desvalorizar o salário mínimo e, tornar as normas contratuais mais adaptáveis. Então é só algo que a gente pretende colocar no nosso artigo, provavelmente já Uhum. teremos colocado na hora que esse vídeo estiver passando. E, Isa, você pode só ler o método aí pra gente, por favorzinho? Eu vou ler o método aqui e os processos metodológicos. O método é teórico-crítico para reflexão teórica sobre a particularidade da questão social na análise do mercado de trabalho no Brasil, bem como sua flexibilidade estrutural e precarização, que mantém viva a informalidade dos empregos, atrelado à vulnerabilidade e exclusão, que são os conceitos de Castell. E Tá. é isso. É isso, obrigada, professor, obrigada, turma. Tchau, gente. Muito obrigada. Parou.